E aí galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um Pílula de Inovação. Meu nome é Pedro Piovan, sou fundador da Ensaio e a gente está aqui com o recém-viajado de férias. Cris Fedrizzi, designer de vendas aqui no Ensaio. Boa, tudo bem? Beleza? Beleza. Então, camiseta preta também, igual. A gente combinou. O tema de hoje, enfim, a gente vem falando um pouquinho sobre criatividade, a importância da criatividade nos ambientes de trabalho e fora dele. E o Cris tirou férias recente e a gente vem falando o quão benéfico foi, né, um tempo fora para que a gente mantenha a nossa criatividade em alta. Né? Então, acho que esse é o nosso tema principal hoje. O que a gente faz para se manter criativo ou, enfim, o que é essa criatividade que todo mundo fala, etc. Sim, eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que falar, já algo polêmico, é, é que a todo momento as pessoas estão colocando pressão, né? E usando, às vezes, trabalhando mais, fazendo mais do que o necessário que acaba atrapalhando. Então, eu acho que esse é um ponto, porque tirar férias, por exemplo, cara, coisa básica, mas assim, uma semana de férias, se você olhar para as métricas até, em 1, 2 dias, tipo, eu consegui produzir muito mais, com um humor muito melhor, com uma clareza muito melhor, porque eu tirei uns dias off, entendeu? Sim. Então, tem um ano inteiro, cara, 365 dias, em 5 dias de férias que você pega e para, e eu realmente desliguei, assim. Eu fiquei assim, quase usando bem pouco celular, o notebook eu não usei para nada, até voltar, tipo assim, até o domingo antes. E é interessante, assim, como que 5, 6 dias que às vezes parece nada no dia a dia, na correria, no dia a dia, nossa, passa rápido numa semana de trabalho, né? Mas, cara, uma semana viajando, recarrega você de um jeito que te ajuda a resolver coisas que às vezes você estava travado por um tempão. E que se você colocar pressão, mais pressão, não vai resolver, tá ligado? Sim, ou você vai fazer uma coisa pior, né, Exato. do que resolver o problema. Exato. Então, um exemplo, até falando de um exemplo meio besta, assim, mas que faz muito conexão, é no próprio jiu-jitsu, né? Eu faço jiu-jitsu, sou um praticante de jiu-jitsu também. E por mais força que você faça, dependendo de como tiver, não adianta, você só vai gastar energia. Você só vai ser menos criativo, né? Então, se você for criativo, exige você estar prestando atenção, né? Tá vendo outras coisas. Eu acho que essa que é uma questão também de se manter criativo. Também uma coisa eu vou passar para você, mas acho que você falou sobre fobia criativa, né? Um conceito que o Thiago Gringon trouxe pra gente. Isso. O que é exatamente mesmo? Só para recapitular. Cara, posso ir por um outro caminho? Vai. Porque você tá falando aqui, eu tô pensando em duas coisas. Acho que a primeira o nosso modelo organizacional hoje, que as empresas trabalham, etc., elas, em muitos casos, elas trabalham contra o tempo. Elas não trabalham em conjunto com o tempo. Então, toda vez que a gente trabalha contra o tempo, o resultado é correria do dia a dia, pressão para terminar tudo o mais rápido possível, porque a gente não está sabendo trabalhar junto com o tempo. Trabalhar junto com o tempo é só trabalhar a longo prazo. Né? Isso, boa. Assim, que é o natural. Que é o natural, sim. Exato. O nosso mundo ocidental, ele criou um grande problema e uma grande solução que foi o relógio. E o relógio, ele conta os segundos. Então, é uma grande solução porque a gente consegue saber em que momento a gente está do dia, mas a gente não consegue caminhar junto com o tempo. Né? Filosofia louca aqui. Né? Mas o resultado disso no modelo organizacional empresas que trabalham junto com o tempo, elas não trabalham, muitas vezes elas não trabalham com prazo. São pouquíssimos projetos muito especiais que trabalham com prazo. Muitas vezes elas não trabalham porque aquilo já se torna parte do tempo, aquelas atividades. A gente pode dar o nosso exemplo aqui. A partir do momento em que no nosso time de vendas a gente prospecta a todo momento, a gente não tem mais, enfim, a correria de bater um número. A gente só está fazendo aquilo a todo momento. Sim. Né? Mas isso exige uma coisa também, eu acho que é o desafio também para ser inovador, né? Que é ser vulnerável. Quando eu falo vulnerável, exige uma certa sinceridade também, você não acha? Tipo, por exemplo, até compartilhando algo pessoal, algo que eu fiz durante muito tempo é fazer mais do que eu conseguia.
porque eu achava que isso seria mais produtivo, mais rápido, ou o que for, entendeu? Só que isso deixava de ser saudável, e isso me ferrava em algum ponto específico e me fazia perder tempo, na verdade. Porque se eu, por exemplo, trabalhasse 8 horas por dia, vamos supor, ou sei lá, enfim, as horas que for saudável para você, e sei lá, de noite eu ler um livro, entendeu? No longo prazo, eu saio muito mais ganhando do que 1 hora a mais, 2 horas a mais que eu fiquei no escritório, me estressando, às vezes cansado, colocando uma pressão a mais. Sim. Então, isso que você está falando também, eu acho que existe uma certa sinceridade de saber assim, o que eu realmente sou capaz de fazer hoje, sabe? E aí medir isso em números, tantas atividades, isso significa tanto. Mas o que falta, na real, é essa falta, né, de sinceridade, eu acho, de vulnerabilidade das organizações. Tem uma entrevista do Kanye West. O Kanye West é um cara bem polêmico, né? Enfim, todo mundo sabe, ele é bem dual. Mas tem uma entrevista dele muito interessante que ele deu para o streaming da Apple, esqueci o nome. E aí ele... Lembra, a gente falou sobre isso? Sim. A diferença entre poder e força. Força é tudo aquilo que a gente coloca pressão para acontecer e aquilo não se expande. Por algum motivo aquilo não se expande. E aí a gente tem que ficar colocando força, força e força. Poder é o que a gente coloca a energia necessária e aquilo se expande de uma forma multiplicada. Então se expande de uma forma exponencial. Então, e aí a tese dele eu não trabalho em nada em que eu tenho que colocar força. Eu trabalho em coisas que eu tenho que colocar poder. Cara, que interessante. Faz muito sentido. É interessante, né? E aí são duas palavras, enfim, que dependendo da definição que você der para elas, você vai achar isso meio estranho, etc. Mas olhando pela perspectiva dele, faz muito sentido. Sim. Né? E olhando para a perspectiva de um empreendedor, de um diretor também, que tem o tempo dele limitado, certo? Para fazer as coisas e ter recursos limitados, etc. Faz muito sentido. E para isso você precisa ser criativo. Isso. Porque a todo momento um diretor, um founder, um empreendedor, qualquer pessoa na verdade, né? Porque, sim, enfim, qualquer pessoa. Essas coisas são inerentes a cargo. Você lida a todo momento com problemas de restrição de recursos. Sim. A todo momento no mundo dos negócios. Ou de tempo. Restrição de recursos, seja ele tempo, exato. Seja ele força de trabalho, seja ele, cara, matéria-prima. A todo momento você está lidando com restrição de recurso. E quando você lida com restrição de recursos, você precisa ser criativo para trazer uma solução que realmente importa e solucione aquela falta de recurso ou te leve para um outro estado. Mas aí falando das férias, né? Voltando, que casa muito com isso. Às vezes a gente está numa caixinha travado ali naquele problema e a gente quer colocar 2 horas a mais de esforço, de pressão para aquilo se resolver. Mas isso gera criatividade? Isso gera um ser criativo? Isso mantém você criativo no dia a dia? Eu acho que não. Então, o que eu tento fazer? Falando do que eu tento fazer. Por exemplo, essas férias de uma semana. Pô, maravilhoso fazer isso. E desligar. Outra coisa que eu tento fazer, assistir coisas aleatórias. Por exemplo, eu ouvi um podcast esses dias, sei lá, de um cara que fazia animação. Então, ele explicava como fazer animação, o que ele tinha... Aí você faz conexões muito aleatórias e que se conectam com venda, entendeu? Sim, total. Então, enfim, existem conexões aleatórias que dá para fazer que as pessoas às vezes não fazem no dia a dia. Eu participei do RH Academy Entrevista, que é do Alessandro, de um pessoal muito gente fina, enfim, a gente fez vários conteúdos juntos, e ele me perguntou, né, o que é criatividade? E, cara, eu tô com isso muito na cabeça. Criatividade é sua predisposição a expandir seu repertório com coisas diferentes. Porque a galera acha que criatividade ela é objetiva, mas ela não é, ela é subjetiva. Existem questões objetivas e questões subjetivas. Objetiva se eu fizer A, então B. São condições necessárias, ou de causalidade. Condições subjetivas são conexões em que elas não necessariamente são lógicas. E elas têm que passar, não é do A para o B, mas é do A para o A' e depois para o B. E esse A' não está nessa objetividade que a gente está falando. Ela está em um outro campo de conhecimento, ela está numa outra escola. Então, sei lá, muitos problemas que a gente resolve nos nossos dias a dias, nos nossos projetos, etc., a gente busca referências de outras indústrias, de outros modelos. A biomimética está aí para isso, para mostrar para a gente que muitas das soluções que a gente precisa, a natureza já criou. Sim. Então, a gente pode se pautar nela para explorar, enfim. Sim, e aí existem inúmeros hábitos, né, que podem ajudar, mas eu acho que é mais uma questão da pessoa querer buscar isso, né? Sim. Mas enfim, eu acho que a provocação principal é sair da bolha. Assim, uma vez eu perguntei para um grande mentor meu, que eu trabalhei junto, enfim,
profissionalmente um cara que é referência aí ao redor do mundo inteiro. Eu perguntei pra ele, cara, o que que eu faço pra ser um profissional referência, alguém que, enfim, que é um exemplo. Aí ele falou assim, tenha hobby. Eu falei, como assim? Quem que te dá uma dica, tenha hobby, sabe? E é total isso, cara. Sim. Tenha hobby, sabe? Porque é isso, você faz conexões diferentes, você aprende coisas diferentes, você tá sempre aprendendo, você é sempre um aprendiz. Exato. Entendeu? Exato. Então é isso. Fechou? Fechou? Valeu. Valeu. Valeu, galera. Abraço. Tchau.